bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Sejam bem-vindos ao Mais de Deus hoje, o nosso devocional. Estamos aqui hoje para compartilhar novamente uma palavra vinda direta do coração do Pai para o seu e para o meu coração. Espero que você esteja bem, espero que esteja aí preparado para receber tudo aquilo que Deus tem para te entregar neste dia lindo e abençoado que Ele nos fez. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. E esse tema está registrado no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 47, que diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Muito ouvimos falar sobre este versículo, que Jesus é o pão da vida. Mas o que isso verdadeiramente significa? Isso significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo, ou seja, o seu alimento. Então, como o pão alimenta o corpo, assim Cristo alimenta a alma de todo aquele que nele crê. Se analisarmos bem as Sagradas Escrituras, podemos observar que Jesus começou a se colocar como pão da vida desde o versículo 22 até o 59 deste mesmo capítulo. Creio que devido à importância de fazer as pessoas compreenderem quem ele verdadeiramente era. O contexto histórico nos mostra que, após terem realizado a primeira multiplicação de pães e peixes, a multidão passou a seguir Jesus, querendo que ele realizasse novamente um milagre que fosse satisfazer as suas necessidades. Vemos também que os judeus aguardavam ansiosamente por um líder libertador que fosse tirá-los do domínio romano. A carência material era muito grande, as famílias viviam com recursos escassos. E ao verem que Jesus havia alimentado uma multidão, elas acreditavam que ele fosse iniciar uma grande revolução. Uma revolução que ia entregar a cada uma delas um grito, onde elas poderiam dizer: o Rei milagroso chegou para acabar com a nossa fome. Mas as pessoas não entendiam que Jesus estava ali para alimentar muito mais do que o corpo. Jesus veio para entregar a cada um deles o alimento necessário para a sua alma. A partir de então, o pão se tornou um símbolo de Cristo. Hoje sabemos que o pão é um alimento necessário, é um alimento simples e nutritivo, é uma comida que precisamos diariamente, pode ser partilhado em abundância e serve para o consumo pessoal ou comunitário. Sabemos que todo ser humano tem fome e vive constantemente na busca de saciá-la. Então, podemos destacar pelo menos 3 tipos de fome: a fome natural, a fome antinatural e a fome sobrenatural. A fome natural está relacionada às necessidades básicas do homem. A fome antinatural é aquela provocada pela nossa natureza pecaminosa. E a fome sobrenatural é a fome da nossa alma. Nós sabemos que todo bem provém de Deus, inclusive toda a provisão que nos chega dia após dia, como água, ar, alimento e tantas outras coisas. Além de toda essa provisão natural, Deus também nos enviou uma provisão sobrenatural, que alimenta a nossa alma constantemente, chamada Cristo Jesus. Jesus é o alimento capaz de sustentar todo o ser humano até a eternidade. Jesus, como o pão da vida, nos dá plena satisfação à alma, sendo superior ao maná. E o que era o maná? Era uma substância redonda que descia todas as manhãs junto com o orvalho. E essa substância que descia dos céus era recolhida e transformada em um bolo assado ou cozido. Este maná serviu para suprir o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E Jesus é o pão que desceu dos céus, trazendo vida eterna para todos nós. O alimentar-se do pão da vida não estava baseado no alimentar-se do pão comum do dia a dia, como os judeus acreditavam, e sim de alimentar-se com o Espírito do próprio Cristo. Também devemos nos atentar ao que diz João capítulo 6, versículo 35 na parte A, onde Jesus disse:
eu sou o pão da vida. Quem vir até mim jamais terá fome. Então, queridos, todo aquele que se achega a Jesus com fé, sabendo que Ele é a fonte de todo o alimento espiritual, o recebe como o pão da vida. Aquele pão que irá alimentá-lo para toda a eternidade. Quando aceitamos dessa forma, chegamos à seguinte conclusão, como diz aquele lindo louvor: o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? E é exatamente assim que o Senhor Jesus nos alimenta, através da sua palavra, pois Ele é a própria palavra. O verbo vivo que desceu dos céus para nos alimentar para todo sempre. Se a sua alma tem fome de Deus, saiba que a fonte para saciar esta fome é Cristo Jesus. Então, hoje Ele te convida: vinde a mim. Se você comer de mim, que sou o pão da vida, jamais a sua alma terá fome novamente e você viverá eternamente. Este é o convite de Deus para a tua vida nesta manhã. Tenha o Senhor Jesus como seu supridor espiritual. Tenha o Senhor Jesus como o único que pode alimentar a sua alma e te conduzir para a eternidade. Se você gostou dessa palavra, compartilhe ela com outras pessoas para que elas sejam tão abençoadas quanto você está sendo abençoado. E continue com muito mais de Deus neste dia lindo e abençoado que o Senhor nos fez. Deus abençoe.